Então, nós tínhamos falado agora há pouco sobre a questão dos censos, e o Alfredo parece que me disse que é importante a gente saber quantos somos, né? Quantas são as pessoas em Portugal. É isso que eu entendi? Claro, isso é uma discussão que está mais ou menos na agenda há algum tempo cá em Portugal, porque realmente não existe um censo nesse sentido. E nós, para termos noção exatamente qual é o perfil étnico de Portugal e tudo o que isso nos vai permitir, nós só vamos conseguir, inclusive, adotar políticas que protejam minorias, só vamos conseguir entender realmente qual é o ponto de partida para tomar decisões quando nós tivermos um perfil étnico de Portugal. Nós não temos isso, nós não temos noção quantos negros existem em Portugal, quantos romenos, quantos romani. Romani, penso que já se avançou, que serão 50 mil, romani são os ciganos. Penso que poderão ser 50 mil, 60 mil, fala-se em 70 mil, mas lá está. Não havendo um número, há menos voz também. Há menos voz porque, a partir do momento que nós tenhamos um número, há uma coisa que nos permite fazer, por exemplo, o que é os políticos cá em Portugal ainda não olham para os negros como um eleitorado. Uma coisa que nos Estados Unidos acontece muito, que é terem essa sensibilidade para, vou ter que ver também os estados onde existe uma grande comunidade negra, ou Black Caucus, ou aquelas organizações racializadas. Cá em Portugal não existe isso. Se calhar, havendo um censo nesse sentido, no sentido de entender exatamente quais são os números, isso vai nos permitir também criar uma massa crítica, criar uma noção de número, de peso, de importância também nesse sentido, que poderá depois ir buscar também essa sensibilidade política que ainda não existe, que é, existe um eleitorado negro, vamos ouvi-los, porque nós não temos essa voz cá em Portugal, não temos esse poder cá em Portugal, e é por isso, e o Robson disse, e eu concordo em absoluto, é muito necessário nós, para além de não sermos racistas, isso é essencial, sermos antirracistas e criarmos lugares de fala para o negro e para todas as minorias étnicas, ou, no caso do Brasil nem sequer é uma minoria étnica, falemos de racializados. Racializados fica muito mais transversal. Os racializados têm de criar lugares de fala, criar representatividade, têm de ser ouvidos, têm de se fazer ouvir. Se não conseguimos essa representatividade nas várias áreas, temos que lutar por isso, temos que criar programas como este, temos de criar projetos que façam ruído, que tragam massa crítica, que tragam informação. Nós temos de nos fazer ouvir. E a única maneira de fazer isso é nós organizarmos, nós entendermos e nós tentarmos cada vez mais criar soluções para termos um megafone e finalmente a classe dominante começar a ouvir os mais fragilizados da população. Eu me lembro, por exemplo, quando eu cheguei em Portugal, havia um ditado que desapareceu, felizmente. Quem trabalha é o preto, porque tinha uma ligação... Sim. Mas essa expressão foi desaparecendo, hoje é residual, porque também as pessoas, também a democracia foi evoluindo. Vocês conseguem ver essa ligação, democracia e a diminuição do racismo? Quanto mais democracia, menos racismo? Me parece que ela cria, né? Em teoria, ela cria o espaço para que isso diminua. A gente que é preto percebe o quanto não acontece na prática. Porque a gente sente, né? A gente sente o tempo todo, de todos os lugares, olhares, expressões, informações, tudo, a gente sente. E é uma dor que acabou incorporando na gente, que, de minha parte, assim, eu vejo os avanços assim, muito insignificantes, né? Porque a dor continua. A dor continua. O assunto é tratado, temos que resolver isso
mas eu estou vivo agora. A urgência é agora de resolver a questão do racismo, como do machismo, que as mulheres estão apanhando agora dentro de casa, trancadas dentro de casa. Então, a gente que é preto, e se nós somos a maior parte da população brasileira, então a maior parte da população brasileira, neste momento, além da pandemia, além da crise de grana, continua sofrendo preconceito racial, continua entendendo que vai ser o último a se recompor, que vai ser o primeiro a morrer, que vai ser o que mais vai morrer. Então, a democracia, enquanto nós não estivermos lá, enquanto os representantes pretos não estiverem lá imbuídos dessa causa, que é acabar... Porque isso é muito antigo, isso é primitivo, a gente se separar por etnia e dar valor numa democracia, isso não deveria caber, mas cabe, não dá para fugir, ok. Então, a gente precisa aproveitar que existe o espaço de fala e falar mesmo o tempo todo, por extenso e por cima desse discurso de vítima. Tem que ir devagar. Não tem que ir devagar, cara, não tem que ir devagar. As pessoas continuam morrendo porque nasceram negras, como se elas tivessem escolhido. Tá aí, a democracia resolve em partes porque abre o espaço. Mas enquanto nós negros não formos lá desde a escola aprendendo que nós temos as mesmas condições, que nós temos nossos heróis, que nós temos potencial, que nossa cor não é um problema, que nossa cor não é um problema, que nós não nascemos escravos, que nós não devemos favor nenhum para ninguém, para poder disputar em condições de igualdade numa democracia os espaços todos no lugar em que se disputa na democracia, das competências, da representatividade, e não, sabe, a gente continua ainda tendo que fazer um esforço que... Eu já fui da militância do movimento negro aqui em Santa Catarina, já fui no Rio Grande do Sul também, que eu morava lá, mas acho que a coisa precisa avançar. Nossa voz tem que... Eu gosto da imagem do megafone, tem que falar em caixa alta, no megafone, e o tempo todo, para que não se esqueça, nós existimos, exigimos respeito, metade da história não está contada. O nosso lugar não é o subalterno, nós não somos humanos menores, nós somos iguais. Isso tem que ser dito o tempo todo, mesmo na democracia. A gente está aí, nós vemos numa democracia que os negros continuam sendo... As pessoas perguntam, e a polícia, Robson? Eu recebi 2 abordagens policiais na minha vida aqui em Joinville. E nas 2 vezes eu fui muito humilhado, de tirar todas as minhas coisas, botar na calçada, ficar lá, a mão na cabeça, aquela coisa de ficar mais tempo do que precisa, porque tem certeza que não tem nada. Eu digo, meu querido, você me virou do avesso, minhas coisas estão todas aí. Onde eu teria? Só dentro de mim, Então, às vezes a pessoa acaba tendo que se sujeitar a aceitar isso, a rir dessa situação, para não se matar, para não sair quebrando tudo. Esse cuidado que a gente precisa ter, porque uma convulsão, uma certa hora, e essa pandemia pode nos levar a isso, uma massa de pretos vai estar passando fome, por exemplo. Então, a gente precisa falar do racismo. Passando para o Alfredo, essa relação entre política, entre democracia e representatividade em Portugal também inexiste, Existe, há aqui várias questões. Portugal, neste momento, tem 3 deputadas negras. Entretanto, a Joacim, que foi a última que... Se bem me lembro, são 3, sim. A Joacim, que foi a última a entrar, ela entrou num partido que se chama o Livre. Entretanto, saiu e ficou independente, mas está no Parlamento, está na Assembleia. E a agenda dela foi, uma das agendas mais importantes para ela foi, e é das mais importantes, é realmente a luta antirracista. E isto causou um impacto em Portugal enorme, fosse positivamente, fosse negativamente. Positivamente, para quem se identifica com a luta antirracista, seja branco, seja negro, e negativamente teve um impacto muito maior. Porque cá em Portugal existe uma coisa que eu costumo dizer, que eu já reparei há algum tempo, que é, enquanto
enquanto o negro anda na linha, enquanto é bem comportado, enquanto é ou não um negro da casa, ou chega a hora, sabe qual é o seu espaço, e o seu espaço geralmente é senzala, ou se vai para a casa grande, é bem comportado. Se o negro em Portugal se comporta bem, se passa despercebido, até pode ter sucesso e é bem recebido. Mas se algum negro em Portugal tem a audácia ou a ingratidão, como eles lhe chamam, como os nativos brancos daqui lhe chamam, a ingratidão de dizer que existe racismo em Portugal e que nós temos de conversar e tentar começar a resolver, começar a resolver, se existe algum negro que faça isso cá em Portugal, é automaticamente chacinado. É automaticamente há um assassinato de caráter, ainda não vai tão longe ao ponto de chegar ao que o Brasil já chegou, que é o assassinato do corpo, mas o negro cá em Portugal, que levanta a voz e que assume a sua luta antirracista e que fala do problema, é automaticamente visto como um ingrato que tem que voltar para a sua terra, mesmo que ele tenha nascido cá. As pessoas partem automaticamente do princípio que se tu és preto, se tu és negro, tu não és de cá. Até podes dominar a língua melhor do que qualquer outro, podes saber o hino melhor do que qualquer outro, podes saber a história de Portugal melhor do que qualquer outro, podes ter os teus filhos cá, nasceram cá, tu nasceste cá, a tua família está toda cá, mesmo assim tu nunca és visto como um nativo. Tu és sempre um estranho. E um estranho falar sobre o que está mal em Portugal é sempre muito mal recebido. E existe um problema em Portugal que é falta Portugal passar pelo processo de viver um Malcolm X, viver um Martin Luther King, viver um Baldwin, viver um Mandela, viver personagens que dão maturidade e que dão consciência transversal a esta população que se diz, a este povo que se diz de brancos costumes, mas como a Joana Gurjão diz e muito bem, é essencialmente de brancos costumes. Vocês dois estão no campo das artes, e no campo das artes as mentalidades são mais evoluídas. Vocês se sentem mais à vontade nesse plano, no plano do mundo artístico? De verdade, sim, né? Mesmo que a gente encontre um pouco de preconceito em alguns espaços da arte, no geral, né, é um espaço... Eu, pelo menos no teatro, né, sempre encontrei um espaço muito amistoso, muito receptivo. E a minha experiência em Portugal, fui participar da Compota lá com a Sentidos Ilimitados, da Paula Pinto. Foi muito bacana encontrar artistas das mais diversas áreas, né, DJs, artistas visuais, bailarinos, atores, e montar um trabalho junto, né, gente do mundo todo. E foi muito bacana. A coisa que mais me marcou, assim, foi legal na minha ida para Portugal, né, atravessar pela primeira vez o oceano, é perceber que a gente, artista, está muito próximo, né? Foi muito bacana. Foi muito bacana o reconhecimento do nosso trabalho com o trabalho de lá, porque a gente fala disso, né? A gente não fala, pelo menos na experiência que eu tive, a gente não fala de que eu estou vindo do Brasil. A gente fala que a gente está fazendo arte, né? E a minha arte, a tua arte. Então, é um pensamento, eu visto na arte, assim, porque é um lugar que nos coloca, assim, confortáveis para falar, que a gente tem uma audiência, tem um respeito, e sou muito feliz, né? Eu acho que eu não virei uma pessoa má porque eu virei artista, porque tendo entendido do jeito que eu entendo a questão racial, se eu não fosse artista, talvez eu entrasse por um caminho mais violento, né? Menos o que eu hoje acho que funciona, né? Que é o caminho do respeito. Não quero virar o jogo para sair batendo em todo mundo e colocar alguém sob julgo dos negros, né? Mas a arte me criou primeiro esse lugar de conforto, assim, para saber que pessoas pretas, brancas, amarelas, gorda, magra, e o teatro é importante nisso, né? São capazes de participar de uma mesma coisa, de se respeitar, de se ajudar. Então, muito bacana. Me salva na questão racial, assim, a minha presença dentro da arte, porque, né, encontrei, diferente de empresas, né, onde eu trabalhei, em outros lugares, assim, que eu acho que o negócio seria mais na pancada. E talvez talvez eu virasse outra pessoa,
porque a gente é formado pelas experiências, né? Então, se tivesse uma experiência mais de ser só sacaneado, podia virar o neguinho obediente, né, comportado, ou virar o jogo, né, sair dando pancada. Então, penso que a arte deu uma atenuada nisso e me fez compreender também que existe um caminho mais efetivo, né? Não falo só na questão da paz, que eu sou da paz, não falo só nessa tranquilidade, mas mais eficaz, né? Com toda a ramificação que o trabalho do artista pode ter, apesar de que o artista preto ainda é o artista preto, né? Não é um ser humano, é o artista, né? Antes de ser o preto, ele é o artista. Mas acho que a arte é um lugar mais confortável para todo mundo. Não sei como que é a experiência aí, mas aqui o problema que a gente tem na arte aqui no Brasil, que eu vejo, é a colocação tem mais a ver com a questão econômica do que, né, com a questão étnica. E, para encerrar, acho que o problema todo tem que ser resolvido lá na base, né? Lá na pré-escola. Se uma criança é tratada igual às outras, se ela aprende dos artistas, das coisas dos negros, ela vai estar bem legal, como todo mundo, correndo o risco de errar, de decidir fazer outras coisas, mas ali, naquele lugar, né, de equidade, de pensar a partir do mesmo lugar, de humano. O espaço da arte, o espaço psicológico da arte, tem dado das melhores coisas que tenho vivido na minha vida. É um lugar onde eu preciso de ir várias vezes para recuperar aquele equilíbrio mental que às vezes perco, ou por coisas que já tenho no meu ADN que devem estar meio tortas, ou por problemas da sociedade onde eu vivo. Portanto, a música, a arte, traz-me aquele equilíbrio mental, faz-me fazer aquela respiração, aquele inspirar e o expirar que às vezes a realidade lá fora me tira. Da experiência que tive no teatro e da experiência que vou tendo na música, desiludi-me menos com as pessoas no teatro. Parece-me que o meio do teatro, o meio artístico do teatro, é muito menos preconceituoso, é muito mais espirituoso até do que o meio da música. O meio da música tem-me trazido, saltando esse espaço psicológico, que é só meu, o espaço da música lá fora, com os meus pares, essencialmente com pares, não tanto com público. Ao longo dos anos, desiludiu-me, houve várias situações que me foram desiludindo, principalmente nestes últimos tempos, como uma tomada de posição, seja para a esquerda, para a direita, mais ou menos preconceituoso, seja qual for, há uma tomada de posição. Eu tenho visto que há muita gente que eu pensava que não, que na música se tem revelado preconceituosa ou mega conservadora e pronto, isso desiludiu-me um bocado. No teatro vi muito menos isso. Aliás, no teatro acho que nunca vi alguém preconceituoso. No meio do teatro nunca vi. A música tem-me trazido esse equilíbrio, mas também tem-me trazido coisas que me deixam um bocado triste. Mas o mais importante para mim é, quando eu a faço e quando eu a entrego, sinto-me bem e vejo que faço as pessoas sentirem-se bem. E isso para mim é o mais importante. Para lá de todos os problemas, para lá de todas as questões psicológicas, a dureza da realidade, quando eu entrego a minha música eu sinto-me bem e sinto-me acima de tudo muito melhor por ver que faço alguém sentir-se bem. E cá em Portugal há esse espaço para tu fazeres a tua música e independentemente da cor que ela tenha ou da neutralidade que ela tenha, tu consegues ser bem recebido e consegues emocionar as pessoas e as pessoas recebem-te, para todos os efeitos, recebem-te a ti e à tua música. E pelo menos isso posso dizer que é reconfortante e é enriquecedor. Ok. Então, já que temos que encerrar, né? O tempo já vai longo, gostaria que cada um deixasse uma mensagem. Aliás, vamos fazer uma troca de mensagens. Robson, para o Alfredo para o Robson.
Alfredo, meu querido artista, tive o prazer de te conhecer, fui bisbilhotar, óbvio, né, essa maravilha que é a internet, conhecer teu trabalho, fiquei encantado, tenho me aprofundado aqui na história do rap, né, vi você cantando um rap lá, acho que nós temos esse papel, né, de levar essa discussão bacana, que você esteja afinado com isso também. Espero que a gente em breve possa fazer alguma coisa, né, de parceria para levar essa discussão. Eu acho que o Baço abre um espaço bem bacana para a gente fazer essa fala aqui, você aí desse lado e eu aqui. E força, meu querido, tens talento, vamos derrubar esse negócio. Se a gente não resolver, vamos levar até o final da nossa vida essa discussãozinha junto, né? Porque a gente é referência, a gente pode ajudar um monte de gente, um monte de crianças negras e até adultos negros que acham que não tem direito a ter esse espaço de conforto de fala que a gente está tendo aqui, que muito bacana mesmo. Prazerzão te ver aí falando, obrigado por ter falado mais devagar, companheiro. Bom, da minha parte, Robson, foi um prazer, esta conversa foi um prazer. Aquilo que eu dizia há bocado confirma-se mais uma vez. Parece que cada pessoa que eu conheço do meio do teatro é sempre uma lufada de ar fresco. Há uma aura, há uma espiritualidade nas pessoas que fazem teatro que tu às vezes não consegues ver tão bem noutras áreas. Parece quase um preconceito que eu já estou a criar em mim, mas eu sinto mesmo isto. A minha experiência é, mais uma vez, eu confirmo que conheço alguém que tem uma luz, qualquer coisa de reluzente, de empático. No outro dia eu dizia que mais importante do que ser simpático é ser empático. E o Robson, tu tens isso. Muito obrigado por esta conversa. Tenho o maior interesse em continuarmos estas plataformas, em continuarmos a conversar. Tenho um interesse ainda maior, sendo também eu do teatro, mas sabendo muito pouco. Se alguma oportunidade se concretizar de tu vires a Portugal futuramente, vou querer saber, porque vou querer aprender contigo, porque tenho a certeza que vou aprender. E estamos juntos nesta luta que não cessa, que não pode cessar até ao dia em que conseguirmos ser vistos como iguais. Nem mais, nem menos. Simplesmente iguais. Um grande abraço para ti e para os teus, e estamos juntos nesta luta que é de todos nós. Ninguém larga a mão de ninguém. Ok, e quanto a mim, só resta agradecer aos dois, porque eu acho que foi um papo muito interessante e que eu acho que as pessoas que vão ver vão gostar muito disso aqui. Vamos ver se um dia a gente refaz uma coisa dessas aí, que foi muito agradável mesmo, tá bem? Abraço, Robson, um abraço, Alfredo, até mais. Um abraço. Obrigado. Querido. Então aí, precisando, estamos aí.